Por que os juízes de futebol não dão entrevista coletiva? Tem ideia? É uma boa pergunta. Já reparou nisso? Eu nunca tinha nem reparado. Quem reparou foi o João Paulo Xavier. E ele é lá de Águas Lindas, Goiás. Vamos então entender por que os juízes de futebol não dão entrevistas. Nós podemos aqui resumir por conta de 3 motivos. O primeiro, que eu acho que inclusive é a principal razão, é que os juízes de futebol não podem causar polêmicas. E uma entrevista, sim, poderia causar muitas polêmicas. Por exemplo, as decisões que os juízes tomaram muitas vezes são questionadas por torcedores, jogadores de futebol e até mesmo pelos técnicos dos times. Se os juízes, então, dessem uma coletiva de imprensa, uma entrevista, eles estariam, então, abertos, sujeitos a críticas e muitos questionamentos. E dependendo da resposta que eles dessem, poderia sim perder a imparcialidade, o que não é interessante para um árbitro de futebol. O segundo ponto é que eles querem proteger a sua privacidade. Claro, os juízes são pessoas comuns, que têm suas atividades normais. Eles não querem que as suas opiniões sejam expostas ao público. Terceiro ponto, eles acreditam que as suas decisões têm que ser explicadas dentro do campo de futebol e não fora dele. Suas ações falam por si próprio e não precisam de justificativas. Claro, em alguns casos precisa, né? Onde claramente o juiz errou, ele tem que explicar o porquê que ele errou daquele jeito, qual que era a concepção que ele teve. A grande verdade é que os juízes de futebol não têm a obrigatoriedade de dar uma entrevista a uma coletiva de imprensa. Não tem obrigação para isso. Claro, se eles quiserem, eles podem, mas não se sentem pressionados, muito menos obrigados por nenhuma entidade de futebol no mundo. Exceto na Itália, que na Itália é obrigação dos juízes darem uma coletiva de imprensa. Mas já estão tentando cortar isso lá. Por que nas farmácias geralmente tem uma cobra, uma serpente sempre junto ao nome, ou no desenho, do logo? Por que isso acontece? O que cobra tem a ver com farmácia? É uma boa pergunta enviada pelo Ivan0077. Vamos então descobrir. Na verdade, não são só as farmácias que têm essa serpente, essa cobra em volta do nome ou do símbolo. Na realidade, a cobra está presente tanto na farmácia, quanto na enfermagem, quanto até mesmo na medicina. De um modo geral, esse símbolo abrange toda a profissão farmacêutica, e sua origem remonta lá na antiguidade, sendo parte da história da mitologia grega. Lá na mitologia grega, inclusive, tinha Asclépio, que era filho de Apolo e da ninfa Coronis. Ele, Asclépio, era o deus da medicina e deus da cura, e ele era representado por um bastão com uma cobra enrolada. A cobra simbolizava sabedoria, além de renovação e poder curativo das plantas. E esse era o significado então da cobra: sabedoria, renovação e poder de cura das plantas. No início da Idade Média, a taça com a serpente enrolada passou a ser o símbolo oficial da profissão farmacêutica. A taça simbolizava a cura, e a serpente, como mencionei agora há pouco, simbolizava então sabedoria, poder curativo das plantas, conforme eu mencionei. No Brasil, o símbolo da farmácia é regulamentado pela lei federal, que determina que as farmácias devem ter esse símbolo em um local visível, para que as pessoas possam ver. Como eu disse, o símbolo então da profissão farmacêutica é uma taça com uma serpente enrolada. Então, além do significado simbólico, a cobra também tem um visual notório. Todo mundo consegue observar ela. É um símbolo visual marcante, além de forte, que ajuda a identificar então as farmácias.